olhando daqui, minha cabeça fica um pouco em confusão, porque eu estou com frio, estou com a camiseta por baixo, estou com uma blusa de frio, estou com o paletó, o blazer aqui por cima. E aí eu vejo que tem irmãos que também estão com frio, mas tem outros que estão de camiseta. O viés cognitivo da gente dá um nó. Aí falaram para a gente que era coisa de idoso. Só que eu estou vendo que as crianças também estão agasalhadas. Então não é coisa de idoso. É alguma coisa que, sei, tá, né? Mas é assim mesmo. Bom, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Ter um texto que é de uma parábola bem conhecida, é uma das poucas parábolas que são explicadas. A maioria das parábolas Jesus as diz, as pronuncia, e muitas vezes a recomendação é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas nessa os seus discípulos perguntam depois para ele em particular: o que significa esta parábola? O que significa isso? Qual era o recado que o Senhor queria dar? E Jesus, ele explica. Mas eu quero ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 8, Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós lemos os evangelhos, uma dica interessante, principalmente se você ler Mateus ou Marcos ou Lucas, é você procurar se existe um texto paralelo no Evangelho. É o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. São 3 evangelistas que narram o mesmo episódio. Eles estão olhando de pontos de vistas e de épocas diferentes e narrando o mesmo episódio. E é interessante nós fazermos isso porque, às vezes, a narrativa de um vai completar a narrativa do outro, e assim você vai formando um quadro geral do que aconteceu. É como se pessoas diferentes estivessem contando sobre a mesma coisa, e você vai acrescentando ali os detalhes. E o primeiro detalhe que chama a atenção, aqui quando nós lemos em Mateus, esse texto se repete em Marcos e também em Lucas, e a gente vai fazer uma referência a um ou outro para termos uma ideia geral, é que Mateus ele começa falando exatamente naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Por que essa preocupação de dizer que esta parábola, a parábola do semeador, foi falada, foi dita, foi proferida num dia específico, naquele mesmo dia? Ou seja, deve ter sido algum dia especial, algum dia diferente, algumas coisas devem ter acontecido para ele situar de um modo tão específico. Outros textos dizem assim: e naquela época, e por aquele tempo, e então, mas aqui ele diz: não, naquele mesmo dia. Chega em casa e fala: ô dia difícil. Olha, eu não esqueço aquele dia. Olha, aquele dia é para ficar gravado, é para ficar registrado. E aí, quando nós começamos a olhar o que foi esse dia, sendo tanto em Mateus como nos evangelhos, talvez o dia aqui,
ele se refere até a um espaço um pouco maior de tempo. Mas se nós olharmos e voltarmos um capítulo, nós vamos chegar em Mateus capítulo 12, que diz, por aquele tempo, ou seja, começa aqui a ter uma série de eventos que os evangelistas eles fazem questão de registrar. E o primeiro registro é exatamente quando Jesus passam numa seara, passam ali numa lavoura, colhem algumas espigas, né, os mestres da lei ali, os escribas, os fariseus, censuram porque era algo que estava sendo feito no dia de sábado, e aí Jesus vai condenar aquela atitude legalista dos fariseus, e lá no capítulo 12, versículo 7, diz, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ali ele vai para uma sinagoga, tem um homem com a mão mirrada, Jesus ele olha e diz assim, olha, no sábado, Deus não poderiam trabalhar devido à lei dada por Moisés, diz, podemos ou não podemos fazer o bem no sábado? E aí ele cura aquele homem, e no versículo 14 diz, retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então a gente percebe que é um dia meio diferente, porque você já começa o dia ali com uma ameaça de morte. Tem ali fariseus conspirando para saber como retiraria a vida deles. Mas sabendo Jesus disse, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou. E aí no versículo 22, diz que Jesus ele expulsa um demônio, cura uma pessoa, cega e muda. E ali novamente os fariseus dizem, olha, você está fazendo isso daí, você está fazendo pelo espírito de demônios. Você está expulsando o demônio no poder de um demônio maior que tem no seu corpo. E quando a gente pega em Marcos capítulo 3, o mesmo Marcos narrando ali também, os mesmos eventos, pouco antes, no versículo 13, diz que Jesus ali ele escolhe os seus apóstolos dentre a multidão, dentre os discípulos que o seguiam. O versículo 20 diz assim, e ele foi para a sua casa, né? Está em Cafarnaum, então ele está rodando ali na Galileia, vai para a beira do mar, sobe um pouquinho para um monte para poder falar com as pessoas, ali depois ele escolhe os seus apóstolos, ele é ameaçado de morte, e aí no versículo 20, Marcos 3 diz, então foi para a sua casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E aí o versículo 21 diz, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, gravem, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, estava fora de si. Então veja, é um dia, é um momento em que fariseus estavam conspirando contra a vida dele, a família dele, porque daqui a pouco ela vai aparecer novamente, quando Jesus ele diz, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a minha vontade. Então os irmãos e a própria mãe, num determinado momento, falam assim, esse menino, ele está, né, alguma coisa aconteceu com ele está fora de si, diz, e foram para prendê-lo. No versículo 22 diz, os escribas que haviam descido de Jerusalém, ou seja, vieram de longe, diziam, ele está possesso de Beelzebu e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, quando a gente olha novamente em Mateus 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Parece que a casa de Jesus não estava um ambiente muito tranquilo, né? Ele está em casa, ele sai, ele vem para casa, tinha uma conspiração, quando chega em casa a coisa também não está, era um entra e sai de gente, não tinha sossego, a família achando que ele tinha perdido o juízo, e você tem ali escribas e fariseus dizendo que ele estava endemoniado. Então, naquele mesmo dia que você é ameaçado de morte, naquele mesmo dia que a sua família acha que você perdeu o juízo, naquele mesmo dia que estão dizendo que você tem um demônio, e que tudo que você está fazendo, na verdade, inexplicavelmente, é por um outro demônio maior ainda, Jesus ele fala esta parábola, a parábola do semeador. E aí, quando nós voltamos um pouquinho, Mateus 12, 33, Jesus ele diz, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece
a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, toda essa parábola do semeador está aqui exatamente dentro desta situação. Jesus, ele está falando do seu ministério, ele está falando daquilo que ele estava falando, da palavra do evangelho, e ele estava agora definindo quem era quem. Ele coloca aqui alguns corações, ou 4 tipos de solos, onde essa palavra estava sendo semeada. E a pergunta que nós podemos dizer fazer é exatamente essa. Que tipo de solo é o nosso coração? Qual que é o ambiente, ou qual que é o local onde a mensagem está caindo no nosso coração? Ou seja, que tipo de solo? Vai demonstrar o que tipo de solo é. Muito mais do que as nossas palavras, ainda que elas sejam importantes, e a boca fala do que o coração está cheio, mas que tipo de solo é o nosso coração? E quando nós vemos ainda em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus aqui, voltando à parábola, ele diz, ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. De mau grado ouviram com os ouvidos e lhes fecharam os olhos. Ou seja, nunca as pessoas deixaram de ouvir. O modo é o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos. Houve uma época em que havia-se um esforço muito grande para poder se distribuir Bíblias. As igrejas davam Bíblias. A sociedade bíblica, ela imprimia porções de textos bíblicos e nós distribuíamos nas praças, distribuíamos nas casas, colocávamos nas caixas de correio. No entanto, hoje em dia, você baixa quantas versões você quiser da Bíblia no seu celular. Muito simples, você baixa dezenas de versões e em diversos idiomas. Você acessa o YouTube, você acessa as redes sociais e você ouve. Agora, que tipo de ouvido? É de bom grado ou é de mau grado? E mais, que tipo de solo é o nosso coração? Que tipo de solo é o nosso coração? E aí, a partir do versículo 16, tem Mateus capítulo 13, é uma advertência grande para nós. Porque diz assim, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Ele está dizendo isso ali para uma plateia ali do século I. Se aquele grupo que estava ali com Jesus, ali no início da manifestação do Messias, era um grupo bem-aventurado, porque estava vendo coisas e ouvindo coisas que Isaías, Jeremias, Moisés, Abraão e tantos outros na história do Antigo Testamento não viram e ouviram, quanto mais nós. Tanto que o escritor aos Hebreus, eles dizem, olha, o privilégio e o acesso que vocês têm é muito maior do que aquele povo que saiu lá do Egito, ficou ali 40 anos no deserto, mais 350 anos conquistando a Palestina, e agora vocês estão tendo coisas que eles não ouviram e não viram. Eles chegaram no Sinai e vocês chegaram na Nova Jerusalém. Eles receberam a lei e vocês receberam o Evangelho. Nós pegamos mais de 2000 anos de história depois, o quanto que nós já ouvimos, já crescemos, já caminhamos em relação aos próprios apóstolos, em relação aos próprios irmãos cristãos ali do primeiro século. O quanto que nós ouvimos, ou seja, isso nos responsabiliza, porque nós ouvimos e vemos coisas que muitas pessoas no passado, patriarcas e profetas, desejaram ver e ouvir e não viram. Por isso que a pergunta é, qual é o solo do nosso coração? E é exatamente o fruto que nós produzirmos que vai demonstrar qual é o solo do nosso coração. E aí no versículo 18, Mateus 13, 18, Jesus ele começa a explicar a parábola do semeador. Atendei,
Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E ali em Marcos e Lucas ele vai dizer, né? Eis que o semeador saiu a semear e a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui nós inclusive temos que entender num sentido muito maior. A Bíblia é a palavra de Deus, mas João mesmo ele diz que se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, não daria. E ele usa uma hipérbole, no mundo todo não caberiam todos os livros necessários para registrar aqui aquilo que Jesus fez. Então a palavra de Deus, principalmente Jesus encarnado, ele é a palavra. E ela está sendo proclamada dia após dia. Quando lemos no Salmo 19, quando lemos em Romanos capítulo 1, pela terra se faz ouvir a voz de Deus, os céus proclamam a palavra de Deus, os céus proclamam a existência de Deus, os atributos invisíveis de Deus são conhecidos pelas coisas que são criadas. Quando nós cantamos, quando nós lemos, quando nós conversamos, quando nós dia a dia percebemos, sentimos a providência de Deus, a nossa vida é a palavra de Deus que está sendo semeada, que está sendo lançada. Quando somos admoestados, quando somos exortados, consolados pelos nossos irmãos, é a palavra de Deus que está sendo proclamada. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, a todos os que ouvem, aqui nós temos 4 tipos de solo. Os 4 tipos ouviram a palavra de Deus. A todos que ouvem e a não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E quando nós comparamos com os outros textos e com a parábola em si, ele fala exatamente do semeador lançando a semente. E aí o primeiro solo, ele vai falar, é a beira do caminho. É a beira do caminho. E aí, o que acontece com essa semente? Ela é pisada e ela é comida pelas aves. Ou seja, não chega nem sequer frutificar. Não chega a germinar. Ela não cria nenhum tipo de raiz. Ela não desce o solo. E aí o texto vai dizer, esses são os que ouvem, não compreendem, porque o maligno vem e lhes arrebata do coração aquilo que foi lançado. Esse é um grupo grande, e é um grupo que nós lidamos no nosso dia a dia. São pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus como se não ouvissem. Elas ouvem, mas aquilo não lhes faz nenhuma diferença. Elas ouvem, mas aquilo não lhes toca o coração. Elas ouvem, mas elas não dão nenhum crédito a esse tipo, a palavra que foi lançada. Ela não frutifica e diz que nem sequer eles chegam a crer. Ouviram, mas não houve nenhum efeito, nem sequer eles creram naquilo que ouviram. Esse é um tipo de solo. Mas tem um outro tipo de solo interessante, que é o solo rochoso. O que foi, versículo 20, Mateus 13, 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aqui é o segundo tipo de solo, o solo rochoso. São aquelas pessoas que vão ouvir. A resposta é imediata. A alegria é contagiante. Arrancam como um carro que está arrancando ali, quase que como esses motoristas de Velozes e Furiosos, série 25, série 26, capítulo, eu já perdi a conta, está no 10, eu sei. Mas, como que essas pessoas elas reagem? Quem tem um pouco mais de tempo de igreja, com certeza o pastor Gustavo já viu isso, os presbíteros mais antigos já viram, quantas pessoas que chegaram e você diz, agora a coisa vai, agora a revolução está feita, agora chegou alguém com quem eu posso contar. E o entusiasmo é muito grande, até a página 5. Por quê? O texto diz que não houve profundidade, nem raiz. E o que significa esse solo rochoso?
Quem já teve que cavar em rocha sabe o que significa, sabe que é difícil, sabe que é pesado. Porque a vida cristã, meus irmãos, às vezes requer posicionamentos, às vezes requer renúncias, às vezes requer de nós posturas que nos custem uma promoção. Por exemplo, fazer determinadas coisas ilícitas no serviço e você diz, isso eu não faço, com isto eu não concordo, esse tipo de contrato eu não assino, esse tipo de causa eu não defendo, esse tipo de laudo eu não dou. Isso pode nos custar. Ou quando é exigido que falemos a verdade, que nós nos posicionemos. Às vezes a situação, e quando nós olhamos a história da igreja cristã, quantos momentos ser cristão era assinar a sentença de morte? Quantos momentos? E aí diz que por causa da perseguição, das provações, por causa da angústia, por causa da palavra. E é interessante que os escritores do Novo Testamento diz, quando fores afligidos, perseguidos por causa da palavra, não por causa de vocês. Também existe essa situação. Às vezes nós colhemos consequências daquilo que nós plantamos, dos nossos temperamentos, personalidades, intransigências, e aí falamos que é por causa da palavra. Não, quando é por causa da palavra, esta alegria é de curta duração, é algo efêmero, é algo que passa muito rápido, logo se escandaliza, e esse se escandalizar é interessante olharmos o contexto, porque eles esperavam um Messias revolucionário, esperavam um Messias político, esperavam um Messias que libertasse o povo do Império Romano, e aí quando Jesus ele chega e diz, o meu reino não é deste mundo, eles falam, então, crucificam, não é esse Messias que nós queremos, não é esse Salvador que nós queremos. E aí, rapidamente, essa palavra que chegou a frutificar, nas primeiras dificuldades, essa pessoa ela abandona. Nas primeiras decepções, nas primeiras situações em que se exige um pouco mais de resiliência e perseverança, essa pessoa que recebeu a palavra com alegria, mas não teve raiz em si mesmo e foi de pouca duração, logo se escandaliza e logo sai. Qual que é o nosso coração? É aquele que a palavra nem frutificou ou é a da empolgação? Mas há um terceiro tipo de solo, que é aquele que caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. E aí no versículo 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Interessante que até agora todos ouviram a palavra. Nenhum deixou de ouvir. Nenhum falou assim, não quero ouvir. Ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e a coisa fica infrutífera. Então tem duas coisas que podem acontecer na nossa vida, quando nós ouvimos a palavra e recebemos a palavra. Ou as coisas podem ir muito mal daí para frente, ou tudo pode ir muito bem. E as duas coisas são perigosas. Ou as coisas podem ir muito mal, né? O texto diz aqui o solo rochoso, porque vem angústia, vem a perseguição e logo se escandaliza. Ou então vem os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, e você não sofre o mesmo tipo de situação que sofreu aquele primeiro, em que as coisas ficaram difíceis. Não, as coisas estão bem para você. Estão bem na sua família, estão bem no serviço. Você está, como popularmente se diz, né, com sorte no amor e nos negócios, e está indo tudo muito bem. E esse é um perigo, porque tem uma outra planta crescendo junto ali, que Jesus ele chama de espinhos, e ela começa a sufocar a palavra que estava germinando, e o resultado é que aquela palavra se torna infrutífera. Aquela semente que a pessoa recebeu se torna infrutífera. É aquele crente que a vida está muito bem, mas tudo se resume a isso. Ele está com uma vida boa, para ele, talvez para a família dele. Mas o que fascina ele? Não é a palavra que ele recebeu.
O que fascina ele é o mundo em que ele está inserido, o mundo de vaidade, o mundo de oportunidades, o mundo, né, que o próprio texto diz de fascinação, as preocupações do mundo. Tem preocupações que são legítimas, o problema é quando elas tomam conta do nosso coração. As ambições, inclusive ambições eclesiásticas, porque quem vive no meio eclesiástico, também muitas pessoas são movidas por ambições, movidas por promoções, por cargos, por conhecer pessoas, e a palavra não frutifica. Mas tem o quarto e o último solo, o solo bom. É o solo da boa terra. É o que ouve a palavra. É interessante que até agora o texto ele vem dizendo, ouviu a palavra, ouviu a palavra, ouviu a palavra e ouve a palavra. O primeiro ouve a palavra e nem sequer crê. O segundo ouve a palavra, recebe com alegria, mas dura muito pouco. O terceiro ouve a palavra, recebe, na hora que começa a frutificar, tem coisas que são mais interessantes. Mas o quarto ouve a palavra e compreende a palavra. E a diferença é que esse frutifica, esse produz, esse ouve de bom e reto coração. E quando nós olhamos em Marcos e em Lucas, diz que ele ouve, compreende e retém a palavra. E quando nós olhamos o mesmo texto de Lucas, diz que ele frutifica com perseverança. Não é como aquele que começou com muita empolgação. Não, mas ele persevera na frutificação da palavra, na frutificação da sua vida cristã. São esses 4 tipos de solo. E a pergunta é, bom, mas qual que é o nosso coração? É o fruto que vai dizer qual é o nosso coração. Como Jesus disse lá atrás, pela árvore o seu fruto é conhecido. E aí, caminhando para o final, uma outra preocupação, concluindo, que nós temos que ter. Ainda em Mateus, naquele mesmo dia, veja, naquele mesmo dia, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, fazendo referência aqui ao semeador. Mas diz, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, outra semente também está sendo lançada. Uma semente chamada joio. E aí, qual tipo de semente o nosso coração está abrigando? Ou que tipo de fruto nós estamos produzindo? E sabe o que é curioso aqui? É que são sementes muitas vezes parecidas. Tanto que Jesus, quando fala da semente do joio, ele diz, olha, os servos falaram, Senhor, quer que vamos e arranquemos? Ele falou, não façam isso, para não misturar o joio com o trigo, porque é parecido. Mas deixa crescer e na colheita, o Senhor vai separar o que é joio, o que é trigo. E aí no versículo 31, novamente falando de sementes, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, apontando que o fruto que é produzido na nossa vida, ele às vezes começa pequeno, ele é perseverante, mas ele é duradouro, ele é duradouro. Qual que é o tipo de fruto? Pelo fruto se conhece a árvore. E aí quando nós chegamos em Lucas, mesmo texto, capítulo 14, Lucas capítulo 14, quando nós temos o mesmo relato, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, quando nós temos o mesmo relato da parábola, versículo 19, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ouvem a palavra de Deus e a praticam.
E aí no capítulo 12 ainda de Mateus, depois de tudo o que acontece, no versículo 36, Mateus capítulo 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Aquele dia foi um dia bem especial para Jesus. Quando fala naquele dia. Naquele dia ele foi ameaçado de morte. Naquele dia a família dele achou que ele estava fora de si. Naquele dia falaram que ele tinha demônio. E aí ele fala, bom, vou falar uma parábola para vocês. A semente está sendo lançada. A pergunta, irmãos, para encerrarmos. Nesse nosso dia, no dia de hoje, onde nós nos encontramos? Qual é o solo que o nosso coração representa? Aquele que ouve, mas nem sequer compreende e crê? O solo da empolgação? O solo da fascinação? Ou o solo que recebe a palavra, que guarda, que compreende, e ao longo de uma vida, como grão de mostarda, vai frutificando aos pouquinhos, e quando nós chegarmos no declinar da nossa vida, nós temos uma árvore frondosa, que pode ser conhecida pelos seus frutos. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor conceda, que sejamos este solo, em que é comparado à própria família de Cristo. Somos irmãos e irmãs, quando ouvimos e praticamos e frutificamos. Amém.